Bom dia, família abençoada de Deus. Somos a expectativa viva da criação divina. Qual seja, estamos dentro daquilo que Deus planejou fora de si mesmo. Fora de si mesmo? Ora, tudo que existe veio de dentro de Deus para fora. Eu, você, os passarinhos, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles não existiam no começo. Ninguém existia, nem anjo. Só existia plenamente um ser no universo. E esse ser era Deus. E então o Senhor começou a emanar vida. O que significa isso? Criar a vida fora de si mesmo. Quanto tempo Deus demorou para entender e para fazer essa escolha de emanar vida? Quem sabe? Ninguém, senão o próprio Deus. Mas em dado momento, Deus decidiu que a vida sairia dele e estaria com ele, mas do lado de fora dele. Então começou a criar, incessantemente. Criou o universo, criou as estrelas, criou os anjos, arcanjos, serafins, querubins, e gostou da sua criação, da interação que tinha consigo mesmo, porque o que eram os anjos, arcanjos, serafins, querubins, senão uma extensão do próprio Deus. Mas, depois de um determinado tempo, que também não sabemos, Deus olhou para si mesmo e disse: de mim criarei outro ser igual a mim, com as mesmas características e divindade. Então, de dentro de si, formou Jesus Cristo. E quando ele formou Jesus Cristo, ele disse: esse é igual a mim. Pensa como eu, fala como eu, sente como eu, vê como eu, tem os mesmos sentimentos. Essa é uma extensão verdadeira de mim mesmo. Ficou feliz. Jesus Cristo, seu Filho amado, o único que foi gerado de dentro dele na proporção de um filho. Não é como a vida que emanou para fora e foi criada, como nós fomos. Deus fez do barro o homem, ou seja, deu vida, soprou vida àquele que não tinha vida. Com Jesus, não. Ele saiu das entranhas de Deus como parte do próprio Deus. Isso já é bastante para entendermos que Jesus é Deus. E quem não aceita Jesus, não aceita o seu Pai. Porque sendo eles um só, como posso separá-los e dizer: te amo, Pai, mas não gosto do seu filho, não aceito seu filho? Algumas religiões mascaram a verdade e dizem que muitos caminhos levam a Deus. Mentira! Não há caminhos, há o caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Se você não aceita Jesus, você não tem o Pai. E quem diz isso? Bem, a palavra de Deus diz isso. E se você não acredita na Bíblia, então não continue vendo esse vídeo. Não perca seu tempo. Porque o que eu falo vem da palavra sagrada de Deus, que foi escrita e demandou um tempo para ser escrita. Começou com Moisés, terminou com o apóstolo João. E de Moisés até João, 2000 e poucos anos. Vários autores. E que testificam da mesma verdade. Nenhum outro livro vai ser escrito dessa forma.
não vai demandar esse tempo, porque o homem morre. E ninguém seguirá a sua obra, terá os mesmos pensamentos. Então Deus prova, através da forma que escreveu a Bíblia, que ela é única. E falando na Bíblia, vamos ler a Bíblia? Vamos ver o que ela tem a dizer a respeito do que eu disse aqui? Vamos ler João 5, e assim está escrito. Então lhes falou Jesus, versículo 19 em diante. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do mesmo modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou e tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem honra o Pai, honra o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. É impossível dizer sou de Deus e não aceitar a Jesus Cristo. Não importa a religião que se tenha, importa que a palavra seja observada. Se você fala de Deus, você tem que ler a palavra. Você tem que ler as Escrituras e ver o que ela diz. E as Escrituras apontam um Salvador. As Escrituras apontam Jesus Cristo. Aquele que havia de vir, que veio, que salvou, cumpriu sua missão, obedeceu ao Pai até a morte, e morte em cruz, para que eu, você, todos nós, pudéssemos nos restabelecer diante do trono de Deus, porque Adão perdeu essa ligação e Jesus a recriou com a sua morte. Então, amado, então, amada, não há outro no céu e nem na terra em que o ser humano possa invocar para chegar até o Pai. Não adianta clamar pelos apóstolos, por Maria, que foi mãe de Jesus homem, porque Jesus já existia na eternidade com o Pai. E Maria veio a existir milhares e milhares de anos depois, quando Jesus resolveu criar esse planeta, criar o homem, formar a matéria, dar vida aos pássaros, aos animais, à natureza. Muito tempo depois que Adão foi estabelecido, veio a existir Maria, a mãe de Jesus, homem, não de Jesus, Deus. Então é preciso que se entenda as coisas, para que se tenha de Deus a bênção necessária para vencer todas as aflições que surgem em nossas vidas. A verdade liberta, a verdade constrói, a verdade edifica a alma e cria um elo novamente com o Espírito Santo de Deus através do Espírito que está em nós. Então, a palavra diz: em verdade vos digo, haverá um tempo em que Deus receberá adoração apenas e tão somente daqueles que adorarem em espírito e em verdade. Não adianta orar e não adianta adorar a Deus em carne, cantando, pulando, dançando, mas não adorar de verdade em espírito. O que é adorar em espírito? Você é corpo, alma e espírito.
E se você não sabe o que é o Espírito que está em você, você não vai chegar a Deus. E você só vai entender como o Espírito se manifesta em você quando você criar um elo de ligação entre você, Jesus Cristo e o trono de Deus. Para saber quem é o Espírito que está em você, que você não sabe o que é, você precisa primeiro aceitar Jesus. E então o Espírito Santo falará ao seu espírito humano e você começará a entender as coisas do alto. É simples assim. Com as coisas de Deus são simples, diretas. E não há motivos para alguém algum dia dizer, não entendi. Aquele que busca achará. E se você buscar a Deus, o encontrará. E você, para buscar a Deus, precisa antes receber o seu enviado, a saber, Jesus Cristo, aquele que salva almas das mãos do diabo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente, em o nome de Jesus. Amém.